família, tudo bem com vocês? Esse é o canal Família do Investimento, e esse canal foi criado com o propósito de ajudar você que não tem tempo de ler um livro e que busca conhecimento das melhores formas de investimento tanto na parte financeira como na vida pessoal, familiar e profissional. Nesse canal nós fazemos resumos aprofundados de livros por capítulos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo você receba o conteúdo. E se gostar, deixe seu like. E no final temos um bônus, um vídeo com Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, para você entender um pouquinho mais sobre investimentos em ações. Agora vamos para o 8º capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre do autor Robert Kiyosaki, onde o tema é Movimente-se. Nesse capítulo, Robert diz que grandes negócios são fáceis de se encontrar. Para ele é como andar de bicicleta, depois de alguns desequilíbrios, vira um passeio. Mas quando se trata de dinheiro é necessário determinação para ultrapassar a fase do desequilíbrio. Em sua visão, todos devem despertar o gênio financeiro interior para encontrar bons negócios, porque segundo ele, nosso gênio financeiro interior está adormecido. Robert diz que nossa cultura nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, que só precisamos achar uma profissão e trabalhar arduamente, ganhar dinheiro e gastá-lo todo, porque o governo cuidará de nós quando envelhecermos. Precisamos acordar nosso gênio para encontrarmos o negócio milionário de nossas vidas. Robert mostra o processo mental que ele segue todos os dias. São 10 passos que cada um pode usar para despertar o seu gênio financeiro. O primeiro passo é: ache um motivo além da realidade. Ele chama de o poder do espírito. Em sua visão, muitos desejam ser ricos ou financeiramente independentes, mas não conseguem porque é muito difícil. Por isso, as pessoas precisam de um objetivo ou de uma razão clara e forte para que superem os obstáculos. Como a motivação de Robert. Ele não queria ter uma casa em um bairro de classe média como seus pais, não queria fazer carreira trabalhando. Ele queria ser financeiramente independente para viajar ao redor do mundo enquanto jovem e viver a vida do jeito que ama. Ele queria ser livre e ter o controle do seu tempo. Queria que o dinheiro trabalhasse para ele. Sem uma grande motivação que o faça persistir, dificilmente acontecerá algo de extraordinário porque, como Robert diz, enriquecer não é fácil, mas também não era assim tão difícil. O segundo passo é: faça escolhas diárias. Ele chama de o poder da decisão. Para Robert, você tem a escolha diária de ser rico, pobre e de classe média. Seus hábitos de consumo refletem quem você é. Os pobres têm maus hábitos de consumo. Para Robert, todos nós temos a cada dia a escolha do que fazer com nosso tempo e dinheiro, e do que colocamos em nossos pensamentos. Robert escolhe ser rico todos os dias, ele está sempre buscando conhecimento, ele gosta de CDs e audiolivros que permitem com que ele possa revisar o que já ouviu. Então o que ele diz é que você deve sempre ouvir, aprender e assumir uma postura de riqueza de longo prazo, não uma mentalidade de enriquecer rapidamente. Invista no seu maior ativo, que é sua mente, antes de investir em ações ou imóveis. O terceiro passo é: selecione amigos com cuidado. Ele chama de o poder da associação. Robert diz que sempre aprende com seus amigos, tanto com os que têm dinheiro quanto com os que buscam seu conhecimento quando tem problemas financeiros. Mas diz que com o último grupo, ele aprende o que não se deve fazer. Ele diz que seus amigos que não têm dinheiro nunca perguntam aos que têm como ficaram ricos. Sempre estão à sua procura para pedir trabalho ou pedir dinheiro emprestado. Robert nos adverte para não ouvir pessoas pobres ou medrosas. Para elas, quando se trata de investimentos, o céu está sempre caindo. Elas sempre dirão que não vai funcionar. Seja fiel a você mesmo e não vá com a multidão, essa pode ser uma das partes mais difíceis na construção da riqueza. A multidão geralmente chega tarde demais a um bom negócio. Em vez disso, procure uma nova oferta, uma perspectiva que pode ser assustadora. Não espere o tempo do mercado, prepare-se para a próxima onda. Investidores sábios compram investimentos quando não são populares. Sabem que os seus lucros vêm da compra e não da venda. O quarto passo é: domine uma fórmula e então aprenda uma nova. Ele chama de o poder do aprendizado rápido. Robert diz para que você seja cuidadoso com o que se aprende, porque você se torna o que coloca na sua cabeça. A grande massa tem uma fórmula básica: vá para o trabalho, ganhe dinheiro, pague contas, salde os cheques, compre fundos mútuos e volte ao trabalho. Mas Robert foi em busca de novas fórmulas. O quinto passo é: pague a si mesmo em primeiro lugar. Ele chama de o poder do autocontrole. Para Robert, o autocontrole é o mais difícil de dominar, se não for parte da sua personalidade.
Mas a disciplina pessoal é o principal fator que separa os ricos dos pobres e da classe média. O mundo bate em você e o coloca contra a parede, e se não tiver tolerância à pressão financeira, nunca se tornará rico. Embora muitos digam paguem a si mesmo em primeiro lugar, poucos têm a disciplina para colocá-la em prática. Pois pode acontecer de não ter caixa para pagar primeiro a si mesmo, como já aconteceu com Robert, mas mesmo assim ele pagou a si mesmo primeiro. Para isso é preciso ter motivação interna quando os credores estão gritando, mas tornar o investimento em ativos uma prioridade o levará à riqueza. O sexto passo é: pague bem a seus corretores. Ele chama de o poder do bom conselho. Para Robert, a informação é impagável. Um bom corretor deve lhe oferecer informações, da mesma maneira que o faz ganhar dinheiro. Aprenda com eles. Na verdade, o que paga a eles é pouco em comparação ao quanto de dinheiro pode ser ganho com a informação que lhe dão. Tenha em mente que nem todos os corretores são iguais. Entreviste-os e descubra quantas propriedades e investimentos têm. Encontre um com interesses semelhantes aos seus e trate-o bem. O sétimo passo é: seja um doador indígena. Ele chama de o poder do retorno. Robert diz que a expressão doador indígena se originou de um mal-entendido cultural, quando os primeiros colonos europeus chegaram ao Novo Mundo. Se um colono sentisse frio, um indígena lhe dava um cobertor. O colono confundia com um presente, e se ofendia quando o nativo o pedia de volta. Em termos de investimento e coluna de ativos, é fundamental ser um doador indígena, isto é, querer o seu investimento inicial de volta e rápido. O oitavo passo é: use ativos para comprar supérfluos. Ele chama de o poder do foco. Robert diz que ama supérfluo tanto quanto ao próximo, mas ele não pega dinheiro emprestado por causa deles. Em vez disso, concentra-se na coluna de ativos para criar dinheiro para bancá-los. Ele diz que desenvolver o fluxo de caixa na coluna de ativos é fácil na teoria, difícil é a motivação mental para direcionar o dinheiro para o uso correto. Empréstimos são fáceis de maneira imediata, mas difíceis em longo prazo. O nono passo é: escolha os heróis. Ele chama de o poder dos mitos. Robert diz que uma das maneiras poderosas pelas quais aprendemos quando crianças é fingindo ser os nossos heróis. Ele faz o mesmo ainda adulto, embora os seus heróis tenham mudado. E tendo heróis, alcançamos seu gênio, e como fazem as coisas parecerem fáceis, nos inspiram a tentar. O 10º passo é: ensine e receberá. Ele chama de o poder da doação. Robert aprendeu com o pai rico que doar dinheiro é uma forma de aprendizado. Ele sempre dizia para Robert e Mike: se quiser algo, primeiro precisa doar. Mesmo com o orçamento apertado, ele doava à igreja ou à sua instituição de caridade preferida. Sempre que sentir necessidade de algo, independentemente de dinheiro, um sorriso ou amizade, doe isso antes, que você receberá aos montes. E para complementar, já vou colocar aqui o 9º capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre, onde o Robert Kiyosaki descreve o que fez para ter o sucesso que tem. Primeiro ele diz que há muitas pessoas que querem fazer, em vez de pensar, e há os que pensam, mas não fazem. Ele diz que faz ambas as coisas pois adora ideias e ama a ação. Para os que querem um ponto de partida das coisas a se fazer, Robert compartilha nesse capítulo resumidamente algumas possibilidades para ajudar você que acha que não consegue organizar sua vida financeira. Primeiro, pare de fazer o que está fazendo. Faça uma pausa para avaliar o que realmente funciona. Segundo, procure novas ideias. Vá a livrarias e procure livros sobre assuntos únicos e incomuns. Terceiro, encontre alguém que realizou o que você deseja. Chame-o para almoçar e peça dicas e artifícios de negociação. Quarto, participe de cursos, leia e assista a palavra. Robert procura cursos novos e interessantes nos jornais e na internet. Quinto, faça muitas ofertas. Você não sabe o preço certo até que tenha com o que comparar. Sexto, corra, caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos, uma vez por mês. Robert encontrou alguns dos seus melhores investimentos imobiliários assim. Sétimo, procure pechinchas em todos os mercados. Os consumidores serão sempre pobres. Quando um supermercado faz uma promoção, o consumidor sempre faz estoque. Oitavo, primeiro ache quem queira comprar. Então encontre quem deseja vender. Nono, pense grande. Pessoas pequenas permanecem pequenas porque pensam pequeno, agem sozinhas ou não fazem nada. Décimo, aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenas empresas. E o 11º, a ação sempre vence a prostração. Você precisa agir antes de ser financeiramente recompensado. Movimente-se.
E aqui chegamos ao final desse livro maravilhoso, que nos ajudou a entender melhor o que é ter liberdade financeira e como consegui-la. O livro Pai Rico, Pai Pobre oferece perspectivas que podem ser úteis para aprimorar sua compreensão sobre dinheiro e sobre finanças, como vimos em cada capítulo desse livro. Muito bem, chegamos a mais um final de capítulo. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo despertou seu interesse. Então não deixe de assistir os próximos vídeos. Agora preste atenção. Se você conhece alguém que está com dificuldades financeiras, vamos tentar ajudá-lo. Compartilhe esse vídeo com ele, com certeza esse ato não vai ser em vão. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu os capítulos anteriores, não deixe de assistir, pois vai agregar ainda mais conhecimento em sua vida. Agora comente aqui embaixo qual livro você gostaria que eu resumisse para você. Mas antes disso, deixe um like e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Então, até o próximo livro. Fiquem na paz e bons investimentos. Agora vamos para o bônus. A proposta de se criar uma cultura de investimento é uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase, que é a cultura do investimento. Pô, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Tá entendendo? Mas vamos que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Porque tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Eu sei que vocês gostam muito de dividendos, né? Isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês. Mas o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 anos. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim, tá entendendo? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar
para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação, porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor. Com a questão do carro elétrico, então vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, está entendendo? Então eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, tá certo? E com certeza a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar, que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha